Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Este que é o penúltimo deste ano, já que eu amanhã farei o último comentário diário ao Eurodólar, voltando depois em 2026. Ora, posto isto, vamos aqui a ver o que é que aconteceu ontem para já. Bom, aqui esta área de consolidação, como nós vimos, foi quebrada, tal como eu esperava, de alguma forma. Veio aqui tocar, o preço veio aqui tocar os 1,18, aqui perto dos tais 1,1820, 1,1830 que eu apontei que poderia ser o movimento até lá. Realmente ele não foi, acabou por ficar por aqui e inclusive tivemos esta inversão do preço rapidamente e com o preço a voltar aqui aos níveis de 1,17. Ora, isto, vamos começar pelo que é que aconteceu e de facto o que nós vimos, temos aqui os dados de ontem e o que nós acabámos por ver foi, tal como já provavelmente todos observaram, os dados dos non-farm payrolls acabaram por vir mistos. Tivemos em novembro, aqui em novembro, um aumento de 60 e... Não, estamos um aumento de 64 mil novos postos de trabalho, depois de uma queda de 105 mil no mês de outubro. Por outro lado, os salários médios também, a aceleração nos salários médios foi bastante mais baixa, 0,1%, contra previsões de 0,3% e de 0,4% do mês anterior. Portanto, tudo isto foi bastante abaixo. A taxa de desemprego subiu fortemente, de 4,4% para 4,6%, quando o mercado esperava os tais 4,4%. Eu, inclusive, disse ontem que até talvez 4,5%, afinal foi mesmo 4,6%. Ora, isto foram, digamos, bons números para aqueles que esperavam de facto um Fed mais dovish, que tudo isto aponta para isso e daí creio eu que a tal situação do euro-dólar em alta, portanto das perdas que o dólar de imediato teve. Aliás, se olharmos para o dólar, vamos ver aqui assim exatamente que ele foi fazer este mínimo antes de agora estar a voltar a subir. Ora, continuando aqui assim com aquilo que estávamos a ver, portanto tivemos estes dados. E os PMIs, já agora tivemos aqui, vamos ver os PMIs, onde é que estão, mais abaixo. Os PMIs, exatamente. Os PMIs aqui assim tiveram, nos Estados Unidos, vieram ligeiramente abaixo, o PMI composto ficou praticamente em linha, e portanto tudo isto acabava por dar, de alguma forma, números relativamente dovish. Do lado OKIS tivemos quanto muito aqui assim as vendas a retalho ligeiramente acima do esperado. Ora, isso dava-me a mim razões para que pudéssemos ver a continuação, o euro-dólar a continuar em alta, ou seja, com o dólar a perder. Tal não aconteceu, talvez isso se deva a dois fatores. Primeiro, o mercado estava, aliás, três fatores mesmo. O primeiro, o mercado estava, e esse é o primeiro fator, o mercado já estava a descontar muito estes números, até porque o movimento do euro-dólar que estava em alta, tal também como eu apontava, ele começou a ser feito bem antes dos números. Depois, ainda a situação da Fed, em que os mercados estavam a contar muito, ou que estavam a contar bastante já, lembram-se daquela altura que descontámos que Kevin Hassett provavelmente seria quem iria substituir
Jerome Powell, sendo que ele era um dos mais dovish de todos aqueles que estavam a ser apontados, e de repente Donald Trump diz que vai, e que entrevistou Kevin Walsh, que é bastante menos dovish nesse aspecto, e inclusive agora já diz que hoje também vai entrevistar ainda Christopher Waller, portanto colocando também este Christopher Waller, talvez o preferido do mercado para presidente da Fed, e que de alguma forma é o menos dovish de todos. Ora, e isso acabou por dar aqui assim, digamos, pôr aqui alguma água nesta fervura que já vinha alta. No meio disto tudo, tivemos a tal situação na Venezuela em que Donald Trump faz o embargo, o bloqueio aos petrolíferos de entrada e saída na Venezuela, e isso também, que esta situação em termos de tensões geopolíticas a aumentar, também levaram a algum ganho do dólar, por assim dizer. Portanto, estas para mim foram as principais razões para que isto sucedesse. Para já, entretanto, para hoje, no calendário económico não temos grande coisa para hoje. Aliás, já tivemos a inflação que acabou de sair na Europa, os números finais ligeiramente abaixo do esperado, por aqui assim alguma pressão, e tivemos um IFO na Alemanha bem abaixo do esperado. Isso também pressiona de alguma forma os mercados, o euro, quero eu dizer. Para hoje vamos ter muitos discursos, nomeadamente um discurso do Waller, do Christopher Waller, que vai... um tal que vai ser entrevistado outra vez por Donald Trump para o lugar de Jerome Powell para presidente da Fed. Portanto, tudo isto pode de alguma forma dar. No entanto, o mercado vai estar à espera hoje, talvez também, do que vai acontecer amanhã com o Banco Central Europeu. Bom, vamos então agora para o dia de hoje e para as projeções. Aqui vemos no gráfico diário este picozinho feito ali assim, no gráfico diário, não, desculpa, no gráfico semanal, lá acima, perto desta tal do topo desta área de consolidação, da área mais pequena de consolidação, e recuar para os níveis de início de semana, aliás, até abaixo dos níveis de início de semana. Isto aqui vemos no gráfico diário, que tem o tal break da nuvem de Ishimoku, e agora que essa mesma nuvem de Ishimoku é o suporte. Já agora vou aqui colocar, pelo menos momentaneamente, um Fibonacci, aqui este Fibo, para ver o quê? Para vermos aqui assim o primeiro nível de suporte que estará aqui, aqui nos 38,2% a 1,1684. Portanto, ligeiramente abaixo daqui de Senkobe da nuvem de Ishimoku, que está a 1,1693. Portanto, estamos aqui a ver 1,1685, 1,1695 como a área forte de suporte, e é este o meu cenário base para hoje, ou seja, que o euro-dólar não passa então destes tais 38,2 aqui nos 1,1685 no gráfico diário. Vou retirá-lo. Quando olhamos aqui para os dados quando olhamos aqui para os indicadores do momento, continuamos a ver que o MACD ainda continua a dar bem esta tendência ascendente, o RSI também, portanto está bem acima da linha de 50, mas depois de ter tocado aqui esta área de sobrecompra já está a recuar, portanto está-nos a dar exatamente esta correção que está a ser feita. Quando olhamos para o gráfico a 4 horas, depois temos aqui também aqui o recuo nesta tendência ascendente do euro-dólar, com a linha do MACD abaixo da linha de sinal, no RSI aqui assim a vermos perto de passar outra vez aqui a linha dos 50 para baixo, isto dá-nos então a tal situação da tal correção que nós vemos. Se colocarmos aqui um outro Fibonacci, já agora para termos a confirmação da tal... já apaguei coisas a mais, mas não interessa, agora vou...
este Fibonacci que temos aqui assim, o que nos dá de facto é os tais 61,8% aqui, os tais 61,8%. Que estão nos 1,1687. Portanto, há pouco tínhamos um 16,84, agora temos um 16,87 e isto é coincidente praticamente com esta média móvel, que é a dos 55 neste gráfico, a 4 horas, que está nos 1,1692. Portanto, uma vez mais, a tal área 1,1685, 1,1695, aqui assim, bem a dar o tal suporte ao euro-dólar, que, como eu digo, é o meu cenário base para já, esse suporte a aguentar. E aqui temos por fim, aquele do costume, o gráfico a uma hora, onde eu me baseio mais para as projeções do dia a dia. Atenção, isto é sempre a minha interpretação dos dados, a minha opinião sobre o mercado e não é nenhuma recomendação de investimento. Cada um de nós deve fazer as nossas projeções e as nossas e ter a nossa opinião sobre os mercados. Aqui assim, claro que vemos o MACD aqui a dar esta tendência de muito curto prazo descendente, aqui com o RSI também abaixo da linha de 50. O preço, temos aqui assim um cruzamento bearish da média móvel 21 com a média móvel 55. O preço encontra aqui assim um primeiro suporte fraco, que eu tinha dito ontem também, este suporte fraco aqui nos 1,1707, aqui à volta dos 1,1710, que aguentou para já. Mais abaixo temos então a média móvel 200, que é um suporte mais forte e que está aqui a 1,1694, ou seja, mais uma vez dentro daquela área que eu há pouco estava a dizer, 1,1685,95. Aliás, este suporte está aqui a 1,1682. Portanto, toda esta área, mais uma vez, a tal área forte de suporte, que é o meu cenário base, que vai aguentar, com o preço provavelmente a voltar aqui assim a estes níveis, à volta dos 1,1750, 1,1760, e portanto a voltarmos a ter o dia aqui entre os tais cerca de 1,17 a 1,1750, 1,1760, antes do dia de amanhã. Dia de Banco Central Europeu. Bom, e para hoje é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios. Eu por mim estarei por cá ainda amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!